Meus queridos, graça e a paz de Cristo. Hoje, quinta-feira, né? Quinta-feira de 2025, no dia 23 de outubro. Estamos aí quase terminando a nossa jornada de 365 dias andando com Deus. Hoje estamos completando 295 dias. Isso quer dizer que faltam 70 dias para terminarmos a nossa jornada. Como nós sempre mencionamos aqui, vamos sempre avisar, para deixar os irmãos sempre cientes que a partir de janeiro nós já vamos fazer nosso trabalho de semanal. Vamos falar sobre o livro de Jó, ok? Vamos lá! O nosso tema de hoje é pluralismo e Jesus. O texto está em Isaías, capítulo 43, verso 1 até o verso 13. Diz assim a nossa história. Meu amigo me contou sobre um roteiro turístico por igrejas históricas que abrigaram congregações que proclamavam o Evangelho, mas que se voltaram há muito tempo, voltaram há muito tempo e a visões não ortodoxas. Em uma igreja, o guia turístico explicou que as persianas escondiam um belo vitral de Jesus. Apenas abrimos essas persianas na Páscoa, porque não queremos privilegiar uma religião a outra. Hoje em dia, há muitos cristãos sentem-se desconfortáveis em afirmar que Jesus é o único caminho para Deus. Uma pesquisa recente descobriu que 47% dos cristãos evangélicos concordavam com a declaração de que muitas religiões podem levar à vida eterna. Outras enquetes revelam que 20% dos cristãos evangélicos acreditam que se uma pessoa está sinceramente buscando a Deus, ela pode obter a vida eterna por meio de outras religiões, além do cristianismo. Se essas pesquisas são confiáveis, significa que entre o quinto e a metade dos cristãos que nasceram de novo creem que as pessoas podem ser salvas sem nascerem de novo. Eles amam seus amigos não salvos e não querem excluí-los por terem uma crença diferente. Mas essa é a questão. Os mesmos braços que aceitam essas religiões afastam Jesus. Não podemos declarar que outras religiões têm o poder de salvar sem também admitir que o sacrifício de Cristo foi desnecessário. Agostinho explicou que se qualquer um pode ser salvo sem Jesus, então Cristo teria morrido em vão. Jesus teria sofrido na cruz se não acreditasse que era imprescindível para a nossa salvação. Quando sugerimos que as crenças podem ser salvas por seguirem sinceramente sua religião, sugerimos que Jesus e seu sacrifício não são importantes ou necessários. Não podemos amar a Jesus e aprovar outras religiões. Devemos escolher. Há histórias que se desenvolvem no nosso dia a dia, que querem de todas as formas neutralizar a nossa mensagem, a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, que a qual Paulo pregou com muita propriedade, que Paulo trouxe com muita veemência. E agora algumas pessoas querem de todas as maneiras diferenciar essas coisas e dizer que Jesus não é o único caminho que vai dar vida eterna. Querem mistificar as coisas, mas na verdade, biblicamente falando, não existe isso, né? Para ser salvo, tem que crer em Jesus, tem que crer tem que acreditar e crer no ato sacrificial de Cristo na cruz. Senão não vai ser salvo. Não é porque eu quero amenizar a situação, porque meu amigo ele é de outra religião,
a minha esposa de outra religião, o seu esposo de outra religião, o seu filho de outra religião, o seu pai de outra religião, e aí querem, sabe, fazer as manobras espirituais, e não existe manobras espirituais, existem princípios, e os princípios têm que ser rigidamente obedecidos, e a Bíblia afirma categoricamente que sem Jesus não há salvação, independente que seja a sua religião. Na verdade, eu sempre bato nessa tecla que religião, ela de alguma forma só atrapalha, porque a religião, na verdade, em vez de ela levar as pessoas até Jesus, ela tende em muitas vezes e outras vezes afastar as pessoas de Jesus, porque querem viver. Hoje mesmo eu estava, antes de gravar aqui, de conversar com os irmãos, porque eu estava vendo um seminário que a qual foi enviado para mim, e eu fiquei muito alegre, e falava justamente sobre isso, sobre essa mistificar dentro da igreja, as pessoas irem para a igreja sem compromisso, sem aquela coisa séria de conhecer Deus, de se envolver com Deus, a conhecer Jesus, se envolver, se relacionar com Jesus. Até as orações como o Pai Nosso e outras mais, elas têm de sempre mistificar essas coisas. Não que a gente, na verdade, pastor, todo mundo está na Bíblia. Não está na Bíblia, né? A gente tem que entender por que está na Bíblia, qual o objetivo dela para nós, como é que a gente vai extrair essas coisas para nós. E às vezes a gente quer, sabe, mitificar as coisas, querem taxar que tem que ser a forma que eu interpreto. E a Bíblia não é um livro para ser interpretado, ela é altamente já interpretada por ela própria. É só ler os contextos. E aí vem as ideias, né, que Jesus não é o único caminho. Ele disse, e todas as epístolas elas afirmam de uma forma unânime e categoricamente que Jesus é o único caminho. É o caminho que vai nos levar à vida eterna. Ele é o caminho da vida eterna. Sem Jesus não existe vida eterna. Lembra de uma coisa, no capítulo 3 de Romanos, depois você ler com cuidado, e Paulo, ele dá umas declarações muito enfáticas, muito precisas sobre isso, né? A ponto de dizer no versículo 23 que todos pecaram, sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí ele prossegue dizendo exatamente como a gente não se perder, mesmo destituídos, mesmo sendo fora da glória, fora da presença de Deus. Ele fala, então aí que entra a maravilhosa graça que a qual Deus nos trouxe na pessoa de Jesus. Ele que é o Jesus, ele sempre será referência para irmos para o céu e para vivermos aqui nessa terra. Vou deixar aqui 2 versículos para você, que me lembrei agora, que eu nunca mais esqueci deles. Primeira deles é 1 João, capítulo 2, verso 6, que fala: todo aquele que diz que está com ele deve andar como ele andou. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, Pedro fala assim, olha, para isso vocês foram chamados, que Cristo padeceu por vós, deixando-os o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele é referência. Se você não tiver Jesus como referência, não adianta, você não vai para o céu. Independente de qual seja a sua vida, que quem é você, o que você fez, não estamos aqui falando sobre questões do seu dia a dia, estou falando de crer. Em primeiro lugar, é ela que abre todas as portas para a salvação. Então, as pessoas acham que para poder ser salvo tem que fazer coisas boas, tem que fazer boas obras. Não. A única coisa para ser salvo é crer em Jesus, é acreditar em Jesus. E a única forma de fazer isso é estudando as Escrituras, é vendo o que as Escrituras dizem. E ela fala muito clara sobre isso. Não tem como discutir sobre esses assuntos. Eu sempre digo, é a única forma de você extrair verdade, né? Eu até anotei aqui que nós temos aqui, se não for memória, 3 tipos de verdades. A verdade absoluta, a verdade relativa e a verdade circunstanciais.
Então, existem 3 verdades que a gente vai de alguma forma abraçar elas. As circunstanciais é a verdade de circunstâncias, do que nós vemos, do que nós cremos por nós mesmos, aquilo que eu acho que é certo. Essas são as circunstanciais, né? Aquelas a qual eu acho que é certo. Então, as circunstâncias mostram isso. A relativa vai muito naquele em relação aos acontecimentos, né? E a gente crê, e todas as duas, tanto relativa como circunstanciais, elas são muito variadas. Elas mudam a cada ano. Então, não pode ser a verdade que nós temos que crer. Mas a verdade absoluta, ela é aplicada, ela é vivida e vista como princípios. E a Escritura nos dá esse princípio. E elas não podem mudar. Desde o início até o fim, vai continuar eternamente. Então, por isso que é bom estudar a Escritura. Volto novamente a mencionar isso, né? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus são ali a verdade absoluta. Ali que o Evangelho começa. Se você entender isso, você está de bom tamanho, meus parabéns, você venceu todas as batalhas e está bem. Agora, as epístolas em si, elas simplificam tudo que Jesus ensinou nesses 3 capítulos. É por isso que é bom lermos também as cartas, né, de Romanos até seguido Judas. Tá bom, meus queridos? Não vamos entrar nessa de achar que todos os caminhos levam a Deus ou todos os caminhos levam à vida eterna. Um colega nosso, não lembro agora quem foi exatamente a pessoa, falou assim: não, pastor, não, eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. Eu sou ruim de matar charada, né? Mas como isso? Não, pastor, porque se a pessoa, né, seguir, independente que for, todos vão comparecer diante de Deus, ou para a vida eterna com Cristo, para a paz eterna com Deus, ou para a vida eterna no inferno. De alguma forma, todos vão comparecer diante do Senhor. Aí eu ri, assim, não, é uma brincadeira, mas tem muita relação do que nós estamos falando aqui agora. Então, Deus te abençoe. Vamos lá para o nosso examine. Leia a carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14 a 16, o que Paulo entende como verdade para que as pessoas sejam salvas. Então tá lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14 a 16. Considere: o que dizer a um amigo que lhe pede para aceitar a sua religião como ele aceita a sua? Como respeitá-lo, mesmo discordando de sua crença sem Jesus? Bom, a primeira que nós temos que responder aqui é que acabar com a religião, né? O primeiro ponto é esse: acaba com a religião, acaba com o assunto sobre religião e vamos falar sobre a fé em Cristo, sobre seguir a Cristo, e acabou. Toda vez que vamos alimentar esses assuntos sobre religião, sempre vai render assunto. Então, por isso que temos que ir logo, de todas as maneiras possíveis, já acabar com esse negócio de religião. E a outra pergunta é como respeitá-lo, mesmo discordando da sua crença sem Jesus. Tudo bem, meu amado. Você acha que você deve seguir assim? Então, o princípio é aqui, né? Eu conversei com alguém um tempo atrás sobre isso, que essa pessoa, ela segue uma religião. Nós conversamos sobre isso. Ela falou: mas cada um segue o seu pensamento. Não estou aqui apresentando um pensamento, eu falei para ela. Eu estou seguindo aqui princípios, né? Se você acha que as minhas palavras não estão convencendo, tudo bem, nós estamos aqui muito rápido, mas você pode ler as cartas de Romanos até Judas, você vai encontrar tudo o que eu estou te falando aqui agora. E nenhum deles fala sobre esse determinado assunto. Aí eu não sei se ela leu, não sei, né? Eu só sei que nós temos que pregar a palavra e entender a palavra. Deus te abençoe, meu amado, que tenha uma boa quinta-feira, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.